Bom dia, iniciando a gravação do nosso dia. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então vamos lá. Na sequência, a gente falou um pouquinho na aula passada, sobre a meiose, né, que a meiose, antes de iniciar o processo de divisão, né, de citocinese, né, que é a quebra, né, a divisão mesmo da célula, né, a separação, né, da célula, ocorrem processos anteriores, né, então um conjunto desse processo é chamado o quê? De ciclo celular. O que antecede bom dia, Gustavo. O que antecede a o ciclo celular, o que antecede esse processo mesmo, né, daquelas fases, é a intérfase, né. Lembrando que intérfase não é um time que a célula dá, não é período de descanso, não, é período de intensa atividade. E a gente verificou que dentro da intérfase a gente tem 3 fases, né, a G1, S e a G2. Qual que é a mais cobrada no Enem? A S, por quê? A duplicação do DNA. A gente viu também que nesse ciclo celular, há checagens, né, existem proteínas e enzimas, né, as ciclinas, ajudam a fazer esse processo de checagem da célula, de todo o material, para ver se está tudo bem, se está tudo ok, para ver se pode seguir. Por quê? Se houver o material não tiver integral, o material genético não tiver integral, estiver com defeito, ela não segue esse processo. Aí acontece o quê? A apoptose, que seria a morte celular, né, porque se a célula ela não está desempenhando o papel dela, que ela tem que desempenhar, ela deve morrer, né. Então são, enzimas que desencadeiam esses processos. E aí a gente viu, até que ele possa seguir, né, se tiver tudo certinho, segue para o próximo passo. Então a primeira fase é a G1, S e depois a G2, então são 3 fases, lembre-se disso. E aí, as etapas da meiose também são aquelas, né, ó, do prometo a Ana telefonar, para você lembrar a sequência, a professora mandou a dica para você. Então de prófase, de metáfase, Ana, ó, vai ligar para Ana, anáfase, né, e telefonar, né, ligar, não é telefonar, de telófase, então são os 4, mas como eu tenho meiose 1 e meiose 2, eu vou ter as 4 na meiose 1 e as outras 4 na meiose 2, tudo bem? Então, essa meiose 1, igual você está vendo na sua tela, ela é uma divisão reducional. Professora, eu já vi em ciclos, né, de imagens que fala da reprodução dos seres vivos, eu vi esses símbolos aqui, ó, R e ponto de exclamação, E ponto de exclamação. O que que é isso? Ó, o R é de reducional. E o E de equacional. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então tá bom. E aí, mais uma vez, ó, aquelas etapas, né, nesse processo. Esse processo aqui vai reduzir o número, né, de material genético, o número de cromossomos, tá? Esse outro aqui, não, tá? Ele só vai, eh, partir as cromátides, né, no caso vai ter, duplicação dos centrômeros e eles vão se, né, partir, tá, não é arrebenta, é parte. E aí a gente viu que, mais uma vez, né, ó, então tem as 4 fases aqui e depois na meiose 2 as outras 4 fases. Aí o que que a gente viu nessa primeira fase, né, que é a prófase 1. A prófase 1, ela é a fase mais longa que tem, né,
ela tem ainda subfases. E dentro dessas subfases, qual que é a mais, cobrada, né, a mais importante biologicamente falando? Porque vamos pensar gente, por que que uma célula se divide? Porque ela quer ter outra, né, quer ter outra, beleza. Na mitose a gente viu desculpa, na mitose a gente viu que é para quê? Ou para fazer reprodução assexuada, né, ou é para poder fazer, assim, regeneração, né, nossa pele. Por exemplo, eu sou professora, eu uso muito a minha voz, né. Agora nesse período minha voz tá linda, tá maravilhosa, né. Em sala de aula, eu às vezes eu tenho que aumentar o tom, por quê? É muito barulho, tem um menino lá atrás que tem que me ouvir, né. Então querendo ou não, a gente que é professor, a gente se esforça muito, há muita voz. Então o que que acontece, chuchus? As minhas células da garganta, elas estão em constante reprodução, constante mitose. Por quê? Porque eu vou perdendo. Como elas são muito danificadas, né, então vira e mexe eu tenho dor de garganta, faringite, amidalite. O professor quando faz exame de garganta vê um monte de fenda nas cordas vocais, então assim, a gente, eh nas pregas vocais na verdade, né, a gente acaba tendo que repor muitas células por causa do dano que é causado. Então, só que a célula que vai dar o lugar àquela anterior, ela tem que desempenhar o mesmo papel, certo? Logo, se ela não desempenhar o mesmo papel, ela deve ser eliminada, ela deve morrer, tá bom? Então, para dar lugar a novas células, precisa de haver a divisão celular, a mitose. Agora, vamos pensar em meiose. Qual a parte do meu corpo está fazendo meiose? Lá no meu ovário, né? Eu, como mulher, o gameta que eu produzo é o ovócito. E em você, homem, né? O gameta que você produz é espermatozoide, é célula reprodutiva, né? Então, as suas espermatogônias, que são as células que vão produzir os espermatozoides, elas estão fazendo o quê? Meiose, né? Essa divisão celular está acontecendo lá. E em mim, né? As ovogônias estão produzindo ovócitos, né? Na verdade, na mulher já produziu, né? Porque quando ela já nasce com os ovócitos dela. Depois só que eles vão passar por uma outra fase de maturação para que ele possa ser viável e conseguir estar produtivo, né? Viável, né? Então, esse evento aqui, ele é de extrema importância que você saiba, porque ele é a menina dos olhos da biologia. Se não fosse por ele, não haveria seres para falar a verdade, a gente já teria sido extinto, todos do mundo inteiro, porque a gente só consegue ser diferente um do outro por causa da meiose, né. Você olha para você, ó, você é filho do seu pai e da sua mãe. E você tem um irmão ou uma irmã. Geneticamente, vocês 4 são diferentes entre si, né. Eu sou da mesma espécie que vocês, geneticamente nós e todos nós da sala aqui, ó, todo esse povo que está aqui dentro da sala, somos geneticamente diferentes entre nós. Tudo bem? Entendido isso, gente? A ideia aí da meiose, da função dela. Conversa comigo. Fala, participa. Só o Gugu que está participando. Ah não, Murilo também, desculpa. Então, graças então a esse processo que é de crossing over, é que acontece, a variabilidade genética. É que, eu acabei de falar, né, você é diferente do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, tá bom? Um cachorro da mesma ninhada, né, uma cadela, ela teve, 7 filhotinhos. Os 7 filhotinhos são diferentes entre si, são diferentes entre o pai e a mãe. "Ah, professora, não há nenhum que seja igual?" Gêmeos, gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos é Ctrl C, Ctrl V, gente. Bom dia, Lila. É Ctrl C, Ctrl V, é tudo igual, tá?
geneticamente é igual. Ah, professora, mas por que que a gente consegue ver diferença entre gêmeos, né, idênticos? Então, quem convive com eles, sim. Eu já tive gêmeas idênticas, várias alunas gêmeas idênticas, era um sofrimento, até eu acostumar com elas e ver que uma tinha uma espinha, você vê que era um negócio muito mais externo, uma sobrancelha que tinha, né, era uma mais diferente que a outra, e sem contar que elas acabavam sentando no mesmo lugar. Aí sim eu conseguia diferenciar, mas do contrário, então assim, o meio ele acaba interferindo também. Então se uma for mais moreninha, for pegar mais sol, uma é, game, né, fica dentro de casa jogando game, a outra é surfista. Vai ter diferença. Você vai ver que a pele da outra, né, da que é surfista, ela vai ser, a melanina vai estar mais ativa ali, né, ela vai ser mais moreninha, enquanto a outra vai ter uma menor concentração de melanina, né, de pigmentação, na verdade. Tudo bem? Então, variabilidade genética é, assim, todo aluno precisa de saber. Se tem um negócio que você precisa de saber na vida, para fazer provas, né, para entender a biologia, é isso aqui, tá. Que é graças a esse processo é que somos diferentes, tá. Quando eu falo diferente, eu não estou falando intelectual, biológico, não tô falando biológico, tô falando lá na célula, na sua identidade, no seu DNA, tudo bem? Então aí a gente viu, né, que o leptóteno tem a separação dos centríolos, né, o zigóteno tem um emparelhamento dos cromossomos, esse emparelhamento dos cromossomos homólogos, ó, porque um cromossomo veio do pai e outro veio da mãe, eles vão se unir, né, vão fazer as tétrades, e é aqui no paquíteno, né, mas eu só consigo visualizar aqui, ó, no diplóteno, eu consigo visualizar o quê? As quiasmas, né, eu só consigo, o que que é quiasma? É o ponto de encontro aqui, ó, é a troca, ó. Tanto que no finalzinho do quiasma, eu consigo ver aqui, ó, que esses cromossomos, eles já fizeram a permuta gênica, né, que é o crossing over, a troca das pontinhas, você vê que não é tudo numa perna inteira, é só um pedaço, que faz com que eles sejam diferentes. Olha no final, ó, depois do crossing over. Ó, apareceu aqui, ó. Então você vê que inicialmente era desse jeitinho aqui, né, na fase do paquíteno, e aqui, né, você já vê essa diferença, porque houve a permuta, né, essa permuta que permite a variabilidade genética. Então perceba que a meiose 1 é diferente da 2, né, ó, olha aqui a metáfase. Eu tenho o quê? Os cromossomos homólogos, são 2 cromossomos aqui. "Ah, professor, são só 2", não são mais. Mas o que que acontece? Aqui está representando 2, porque como é que eu vou enfiar aqui 46 cromossomos, né? Não tem como. Então aqui eu estou com 2, 2 pares, pares homólogos, por quê? Um veio, né, do seu pai, outro veio da sua mãe. Os nossos cromossomos são 46 e eles estão os pares, 23 pares, né. Então par 1, par 2, par 3, até o 23. Por que que eles estão par? Porque eles são sinônimos ali, eles são, pares que a gente chama de pares homólogos, né, porque o que um carrega de característica, então a categoria da característica que ele está carregando, o outro vai carregar também, tá. "Ah, professora, se um tem a cor do cabelo preto, o outro vai ter também?" Necessariamente, não, gente. Porque às vezes o gene que você recebeu da sua mãe foi de cabelo preto, e o gene que recebeu do seu pai foi de cabelo loiro, ok? Então, a gente vai entrar em genética, vai falar disso. Mas esses cromossomos, eles estão o quê? Na placa equatorial, e eles estão aqui, ó, paralelos, né? Estão, né, juntinhos ali, tá? Lembrando que no final, aqui o fuso mitótico, o centríolo tá aqui na ponta, né? E esses centríolos, né, produzir então, ó, o fuso mitótico, né, as fibras do fuso, e vão se ligar aqui, ó, ao centrômero do cromossomo e vão puxá-lo, né, vão puxá-los, ó, tanto esse aqui vai vir para o lado de cá, e esse cinza com a pontinha preta vai vir para o outro lado, e vai acontecer a mesma coisa com os outros, ó, vamos observar, olha aqui, você vê que ele vai ser puxado, tá, ó, foi puxado, tá ok? Então, ó, anáfase eu vejo o momento da separação,
dos cromossomos, né, ó, encurtamento das fibras do fuso e cromossomos homólogos duplicados se separam, indo cada um para o lado, tá? E cuidado, ó, não ocorre divisão do centrômero. O centrômero é essa bolinha azul que você está vendo aqui no meio dos cromossomos, tá? Não ocorre. Por quê? Porque se eu puxei um daqui e um daqui, eu não dividi, tá? Na outra divisão você vai ver que são as perninhas que vão ser divididas. Até aí tudo bem? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Não, ok? Então tá bom. Aí, ó, a última parte desse processo do 1, né, vai acontecer a citocinese, né, a telófase, e a telófase é o quê? Reconstrói de novo a carioteca, né, o nucleolo, ó, os cromossomos continuam duplos, não ocorre divisão de centrômero, 2 novas cariotecas, 2 novos nucléolos. O nucleolo, ele é feito de ribossomos, né, então os ribossomos, eles são esse nucleolo, ele desaparece, ele desintegra, por quê? Porque esse ribossomo vai ser usado depois na produção de proteína, tá? Então, no final da telófase 1, os cromossomos desespiralizam, então ele vai voltar a virar cromatina, né? E como é que é essa separação na célula animal? Ela é centrípeta, né? Ela vai ocorrer de fora para dentro, ok? Diferente na célula vegetal, que é centrífuga. Beleza. Aí vamos para a meiose 2. Essa meiose 2, olha o ezinho aqui, ó, ela é equacional, ela não reduz, ela equaciona só, né? A prófase 2 é a duplicação dos centríolos, espiralização dos cromossomos e desaparecimento da carioteca. Tudo de novo, tá bom? É o mesmo processo. Aí vamos para a metáfase. Agora, na metáfase, os cromossomos, ó, antes era o quê? 2 cromossomos homólogos. Agora não. Agora, esses 2 cromossomos que têm características diferentes, esses cromossomos não são homólogos. Olha aqui, ó, cromossomos não homólogos, dispostos um embaixo do outro. Então, ó, um fica aqui, o outro fica aqui. Agora sim, né, as fibras do fuso vão se ligar ao centrômero, e o centrômero, ele vai ser, né, ele ocorre uma duplicação dele, ele não arrebenta não, tá, é porque ocorreu uma duplicação, e parte de um centrômero vai para um lado, e o outro vai para o outro, tá bom? E aí, a anáfase 2 é o momento, ó, encurtamento das fibras, né, ó, e as cromátides irmãs, né, migram para os polos, elas se separam, tá? Nesse momento aqui, ó, não é nem cromátide irmã, vira cromossomo, tá? Ela é dado o nome de cromossomo, então os cromossomos se separam, beleza? Então eles são puxados para o polo e no final eu tenho o quê? A citocinese, né, que é centrípeta, né, aí é a marca da telófase, né, ocorre a divisão, ó, então eram 2 células, viraram 4. E essas 4 células, elas são haploides, tá? Elas possuem cromossomo simples, só aquelas perninhas, né? A carioteca e o nucleolo reaparecem e voltam a descondensar, porque o material, normalmente, quando não está se dividindo, o material genético ele fica descondensado, aí leva o nome de cromatina, que a gente já falou disso, beleza? E aí, qual a importância disso tudo? Formação de gametas em animais, de esporos, né? As plantas, elas vão produzir os esporos dela e vão fazer, então, meiose, né? Você vai ver muito no ciclo de planta esses símbolozinhos aqui, beleza? E a diferença, então, entre mitose e meiose, tá? Vamos dar uma olhada aí. Diferença entre mitose e meiose. Então, seria o resumão, né? Aqui, ó, é reducional, lembrando que essa primeira é reducional e a segunda divisão, ela é equacional. Aqui é só equacional. Então, aqui é a mitose, esse do lado de cá, né, que tá com essa faixa laranja, e o que tá com a faixa verde é a meiose. Beleza? Dúvidas, chuchus? Em algum processo ali, se tiver, já fala aí comigo, já deixa aí que eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo.
beleza? E aí, chuchus, se liga nessa parada aqui, ó, finalidade da meiose, para produzir gametas, né. "Professora, o que que é isso aqui?", né, eu sempre vejo essas imagens, né. Isso aqui, chuchus, é o cariótipo humano. O cariótipo humano, ó, eu não falei que ele tá aqui em todo aqui enfileiradinho, ó, se você contar são 23, né, cromossomos. Aí 23 pares de cromossomos, né. Então são 46 cromossomos, ok? A mãe também vão ter 46 cromossomos, e na produção, o pai vai produzir espermatozoide e vai, por meio da meiose, né, e produzir um espermatozoide com 23 cromossomos. A mãe também é a mesma coisa, um óvulo com 23 cromossomos, que vão se unir e vão formar o quê? Uma criança que tem 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Dá uma olhadinha nessa imagem, vê se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu esclareça alguma coisa. Se sim, não, dá um ok aí pra mim, pra ver se tá tudo certo. Você tá me ouvindo direitinho, se perdeu alguma coisa, eu repito. Thaís, ok. Sem dúvidas, ótimo. Obrigada, Murilo. Ótimo. Aí, vamos lá, professor, é sempre assim? Toda vez que faz a meiose, dá tudo certo, né? Então, em toda meiose que a gente faz, nós homens, o espermatozoide vai ter 23 cromossomos? Em toda meiose para produção, né, de ovócito na mulher, vão ter 23 cromossomos? Não. Aí é onde a gente vê as anomalias, tá? São várias. Então a gente tem anomalias, quando fala anomalias, são alterações, né? Cuidado com, assim, a gente não fala de aberração, porque a gente está lidando com o humano. Então eu não posso virar para um downiano, né, ou olhar para analisar a situação de um downiano e falar que ele é uma aberração. Gente, no passado isso foi terrível. Muitas pessoas que tinham, anomalias, que tinham, alterações, né, no corpo, eles, eram colocados até mesmo em circos, não sei se vocês já viram isso, eram expostos. Só para você ter ideia, negros, né, então que não tem anomalia nenhuma, né, tô pensando num negro com uma constituição biológica normal, eh, eles eram expostos, às vezes, para poder servirem de é igual o circo, né, igual o zoológico, eram expostos, porque tinha gente que nunca tinha visto um negro na vida. E aí, por outro lado, haviam pessoas também que iam para circo para ver aquelas mulheres, aquelas, eles chamavam de aberrações. Então, se você colocar na internet, tem vários. E isso, gente, eram problemas, eram, alterações, muitas vezes, no cromossomo das pessoas, tá. Então, quando a gente olha para um indivíduo que tem Down, a gente sabe que ele tem uma alteração cromossômica, mas eu não posso, eu preciso sempre trabalhar para inseri-los no meio, né, associar no ao lembrando que eles não são doentes, né, existe, uma alteração no cromossomo, essa alteração ela não é benéfica, tá, ela não é benéfica, todas as alterações que eu vou mostrar para vocês aqui não são benéficas, elas causam, em determinados graus, prejuízos, tá, mas a gente não considera aquele indivíduo, né, como uma pessoa doente e tal. Então, quando eu tenho alteração do número de cromossomos do cariótipo, o que que é o cariótipo? É um conjunto de cromossomos que a gente tem, ele é organizado, tá? A gente tem as aneuploidias, quando eu tenho alteração no número dos cromossomos. Então, aneuploidia. Então, por exemplo, tem casos aqui que o indivíduo ele tem 47 cromossomos, tá? Ele vai ter o quê? Em uma célula, ele vai ter 2 cromossomos, quer dizer, um parzinho normal, só que devido a um erro da meiose, ao invés de 2, ele vai ter 3 cromossomos. E aí, se ele tem em um dos cromossomos 3, a gente fala que ele tem uma trissomia. Eu acabei de dar o exemplo do síndrome de Down, que ele tem uma trissomia. Uma trissomia, alguém sabe de qual cromossomo é? Qual cromossomo o síndrome de Down, ao invés de ter 2, tem 3 cromossomos? Alguém sabe da turma? Sem pesquisar no Google?
Se não sabe, coloca aí para mim que não sabe. No cromossomo 3? Não. No cromossomo 21, que é o 21º par. Então ele tem uma trissomia do cromossomo 21, né. O dia que comemora, eh, o a homenagem, que faz homenagens ao síndrome de Down, né, que é uma forma também social da gente, fazer a inseri-los, né, no meio social. O o é 21/3. Por quê? Trissomia do 21, 21 de março. O jogador, aquele ex-jogador, Romário, ele tem uma filha com Down. Os níveis de existem alguns níveis de Down, tem alguns que são muito severos, que a pessoa, ela mal consegue falar, né. E há outros que são mais atenuados. É, é 21 de março, João. E aí, o Romário, ele, por ter uma filha, só que a filha dele é muito novinha ainda, né, ele, quando ele foi senador, a secretária dele, parlamentar, era uma Down, e era a filha de uma amiga minha que mora, essa amiga minha mora aqui, né, e a sobrinha dela, filha não, sobrinha dela mora em Brasília, e a sobrinha era secretária dele. E ela é Down. Então, ele fez o quê? A inserção, né, a inclusão, né. Então, acima de tudo, a gente, sempre precisa de pensar nessa questão das inclusões, que são muito importantes, pra convivência, tá, para o desenvolvimento, porque a gente só consegue, inclusive, gente, conviver dessa forma que a gente, crescer convivendo, tá. Acha que você vai se isolar, que você não precisa de ter contato com os outros, não. Porque o ser humano, ele precisa de copiar, né. Se quando você nasceu ninguém nunca tivesse falado nada, você não aprenderia. Se você tivesse sido criado com macacos, né, você teria aprendido talvez a vocalização deles, né, aqueles urros que eles dão, mas você só aprendeu a falar porque você copiou de alguém, né, copiou da sua mãe, aí sem contar na escrita, né, alguém te ensinou a escrever, enfim, e desenvolveu esse lado seu, beleza? Então é importante sempre essa questão da inserção aí, da inclusão social. Chuchus, há casos que ao invés de ter 2, né, cromossomos, vão ter 4, né. Ao invés de ter, por exemplo, um parzinho, né, 2, vai ter apenas 1, né. Então, aqui, quando tem 4, tetrassomia, quando tem apenas 1, é monossomia, e às vezes não tem nenhum, o óvulo vem zerado, o espermatozoide vem zerado, aí a gente fala que é uma nulissomia, tá. Então, exemplo aí, ó, do Down, né, síndrome de Down é uma trissomia. Olha aqui o cromossomo 21, ó, tá vendo, ó, o primeiro par que tá bonitinho tem 2, o segundo também, e aí chega no 21, olha o que que tem, 3, tá. Então é uma trissomia. O que que causa, né? Ah, olha aqui, essas representações também são importantes, que às vezes cai na prova, significa assim, ó, a gente tem 46, não é? Então 45 autossômicos, né, mais XY. Então se você pegar aqui 45, 46 com X, 47, ok? A mulher é a mesma coisa, só que a mulher, ela não é XY, ela é XX. Que é o A de autossômico? Então a gente costuma dividir cromossomos que são autossômicos, então, ó, até o 22 aqui são os autossômicos. E esse último aqui é o par sexual, tá? Par sexual, que é o que indica se é do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Escreve aí para ver se tá ok. Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Pode ir escrevendo aí no chat que eu vou lendo. Que causa então essa anomalia aqui, essa alteração, ó?
erro na distribuição do cromossomo e na formação dos gametas. Um erro na meiose, houve um erro na meiose, exclusivamente na anáfase, tá, que é na hora de pontos, né, do cromossomo, na divisão do cromossomo, tá. O que que causa também, né, gente, ó, lembrando que muitas dessas alterações são ao acaso. Idade avançada, então mulheres que vão ter filhos, né, acima de uma idade biológica, você sabe que acima dos 33 anos é considerado gravidez senil, gravidez, idosa. Então se é para ter filho, é para ter antes dos 30, de preferência, né. Mas também não é indicador de que não vai ter anomalia, porque se o indivíduo também, ó, ele se expõe a drogas alucinógenas, né, LSD, heroína, êxtase, isso tudo ajuda, né, radiação solar, não só radiação solar, né, radiação também de equipamentos, tudo isso aí auxilia no processo, beleza? Essa outra aqui, ó, é também uma trissomia, né, mas você vê aqui, ó, uma trissomia que tem a ver com cromossomo sexual, tá? É a síndrome de Klinefelter. Tá? Quem tem ela? Homens, beleza? Homens vão ter essa síndrome de Klinefelter. Então vão ter 44 cromossomos autossômicos e mais 3, né, XXY. Então, vai acontecer então o quê? Uma ginecomastia, que é o aumento das mamas, alargamento dos quadris, voz aguda, retardo mental, né, pode ser leve ou moderado, esterilidade, quer dizer, os testículos não são viáveis, não vão produzir, gametas viáveis, e a cromatina sexual presente nas células. Cromatina sexual é um dos X enroladinho, tá? A gente já viu aí o que que era cromatina sexual, beleza? Se tiver dúvida, bota aí para mim. Essa síndrome de Turner, ela, vai acontecer então em mulheres, né, vai acontecer só em mulheres, e vai acontecer, são 44 autossômicos, mais X zero, então quer dizer, faltou o quê? Um outro X, né, faltou um cromossomo aqui, um parzinho, porque o 23º ele tem que ser o par também, aí faltou ele aqui, né. Que vai acontecer com essa mulher, né, que característica ela tem, ó, baixa estatura, são pessoas eu conheci uma, síndrome de Turner, obesidade, né, mais gordinha, pescoço alado, olha esse pescoço aqui, como é que ele é bem largo, né, a gente fala que ele até junta aqui com o trapézio. Muitos pelos, retardo mental moderado, então são pessoas que não vão ter essa facilidade para aprender, né. Esterilidade também, essa moça que eu conheci ela não menstruava, né, e na época a gente era criança, adolescente, não entendia direito, né. Só depois quando eu fui estudar eu falei assim: "Ah, fulana era desse jeito". E não tem o que? A cromatina sexual, porque um dos cromossomos desse X aí, né, são 2 que a mulher tem, um deles é bem enroladinho e a gente consegue identificar o sexo biológico do indivíduo pela cromatina sexual. Beleza? Tudo bem, gente? Aqui, ó, outra aneuploidia, que é o trissomia, aqui também do outro cromossomos, porém a gente vai ter o duplo Y, né, só vão acontecer então em homens. Então, só que olha que interessante, quando ocorre essa duplicação, aparentemente são homens normais, né. Só que eles têm um crescimento acelerado, então são homens que são muito altos, né, têm um crescimento bem acelerado, são mais hiperativos, crises de fúria na infância e na adolescência. Normalmente esse tipo de aneuploidia, né, do duplo Y, é comum a gente verificar nos lutadores de MMA. Então aqueles caras, assim, que são bem agressivos, né, grande quantidade de acne, né, na adolescência, a taxa de testosterona é aumentada, né, isso faz com que também o indivíduo se torne mais agressivo. Então quem tá aqui, né, além desses caras aí que eu te falei, os lutadores, né, muitos criminosos, doentes mentais, né.
Aqui o outro a gente tem aqui é considerado também o super macho, né, aqui a gente tem a super fêmea, né, as super fêmeas, que também, ó, é uma trissomia, né, do par sexual. Além dela ter ainda parece é uma trissomia, né, são 44 cromossomos autossômicos e, ao invés de ter um parzinho só do cromossomo sexual XX, ela vai ter 3x, né. Então são mulheres com estatura, acima da média, né, são mulheres altas, vão apresentar genitálias e mamas subdesenvolvidas, né, não vão ter muito desenvolvimento dessas regiões, apresentam um certo grau de retardamento mental, a puberdade dela é precoce, então, por exemplo, são mulheres que vão menstruar muito cedo, né, talvez com 8 anos, né, mas elas são férteis, ok? Então podem sim engravidar. Dentro das anomalias, né, dentro disso que a gente viu, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Isso aí, ô Júlia, verifica por meio de exames, né, exames do cariótipo. Tá? É possível fazer alguns exames também para identificar, essas essas anomalias. Então, assim, a questão hormonal, né, então se for feito depende, João, depende. Às vezes o serial killer, ele tem um problema mental mesmo, mas não necessariamente está associado ao super macho. Tá. Mas o exame, Júlia, específico então para isso, eu não sei se existem outros, tá, porque aí é muito clínico, né. Eu não sei no caso aí se, só a medida eu não sei se só medir o hormônio é indicador, né, então tem que ver o que que o médico normalmente faz. Vou perguntar, qualquer dia desse que eu for no médico eu vou perguntar como é que funciona. Mas que eu tenho certeza absoluta é o cariótipo. Né, já mostrei para vocês, até empresas que fazem o cariótipo, né, que monta o cariótipo. Tem gente que faz esse teste de cariótipo, gente, e bota num quadro, para mostrando, assim, os genes, é muito legal. Beleza? Já disponibilizei esse material, né. Alguma dúvida, gente? Eu queria, corrigir com vocês alguns exercícios, tá, que a gente, não deu continuidade. Então, por exemplo, ó, o exercício da página 8 eu já corrigi. Aí ficou faltando o da página 13. Tem um cromossomo em que pesquisas genéticas e comportamento descobriram que a grande maioria tem. Um cromossomo é porque, assim, cromossomo ou gene que você quis dizer, João? Provavelmente deve ser um gene. É, um gene. É porque o gene, João, é um pedaço do cromossomo, né, que indica alguma coisa. Todos temos os mesmos genes? Não, né. Agora, nem todos têm até o mesmo cromossomo, né, mas qual é o padrão de cromossomos da nossa espécie? 46 cromossomos, né. Esse número, se ele variar, a gente já vê que é uma alteração. E outra, gente, às vezes tem alterações que são de pedaços de cromossomos, tá. Às vezes falta uma perninha, né. Então, aí a gente tem, essas, euploidias, né, que a gente chama, que é a alteração dos pedaços do cromossomos. Vamos corrigir então a 13? Queria corrigir com vocês para a gente dar uma adiantada, né, e tirar as dúvidas que tem aí. Ó, a 13 tá pedindo assim: "Nos genes dos seres vivos, a informação genética está na forma de sequências de nucleotídeos e cada uma delas corresponde à produção de uma proteína específica pela célula. Para que isso aconteça, que outros processos devem ocorrer?", né. Então tá lá na sequência dos nucleotídeos. Então cada uma tem a produção de uma proteína. Então qual que é o processo que tem que ocorrer? Tem que ocorrer o que então? A transcrição, né, gente. Então tá lá a informação,
Para aquela informação ser passada adiante, o RNA tem que fazer a transcrição. Então transcreve, vai formar o RNA, né, e depois esse processo passa pela tradução. E depois da tradução, né, para formar a proteína. Então é na sequência, transcrição, tradução e tradução, formação de proteína. Beleza? Me ajuda aí, gente. Pega aí o livrinho para a gente poder fazer a correção. A2, tá falando da doença de Huntington. Estão ouvindo aí, Gustavo, João? Tá. A2 então tá falando assim: a glutamina é classificada em que tipo de composto orgânico? O que que é a glutamina? Tem uma tabela, né, mostrando isso. Na página 10. O que que é a glutamina? Um aminoácido, isso aí, Gustavo, ótimo. Lembrando que aminoácido mais aminoácido vão formar uma proteína. Letra B. Qual é o anticódon responsável pelo encaixe da glutamina em seu local específico? Qual é o encaixe? O anticódon. Então, o códon é aquela trinca que ela traz, né? Que ela traz para poder, que o RNA mensageiro traz para ser lido, né? O anticódon a ser formado é o quê? O anticódon no RNA transportador. Aí, no caso, é o anticódon transportador. Ó, Gustavo, olha o T que você colocou. Pode ter esse T aí? Isso aí. Por que que não pode ter T? Porque é RNA, isso aí. RNA não tem timina. Vai vir uracila, então é GUC, ok? Só substituir isso, aí você tá certinho, tá bom? Então, GUC do RNA transportador. Letra C de coração. Que tipo de substância se forma após a tradução do código genético nos ribossomos? Ah, fácil essa, né? Traduziu, vai formar o quê? Gene, não. Após a tradução do código genético nos ribossomos. Então, aquilo que o ribossomo vai produzir, nananina não, Gustavo. Olha aqui, tá confundindo. Tá confundindo. O cromossomo, ele é produzido, né? O cromossomo é o material genético, né? Você tem que pensar que é o material genético inteiro. Então não vai produzir material genético. Esse processo você está confundindo talvez agora com a nossa aula de agora. Ó, esse processo de leitura do DNA pelo RNA mensageiro, né? E a produção pelo RNA transportador e pelo ribossomo, isso aí é para produzir, gente, aminoácido que vai gerar proteína. Então a letra C é o quê? Proteína. É responsável pela formação da proteína. Lembra que o objetivo qual é? Produzir proteína, ok? Que aquela proteína ali, ela vai, é, é um código, né, uma informação, ela vai produzir alguma coisa. Aquele código vai produzir uma proteína, né? A3 está mostrando aí um modelo de transmissão genética. Aí no fim do processo, inclui a replicação, a transcrição e a tradução, né? Então tem a letra A, B e C. E aí é para você marcar. O que que você marcou na 3? O que que vocês marcaram na 3 da página 13? D de dado? Isso aí, certinho, ó. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo. Qual o nome disso? Fala que o código genético é o quê? Se pode produzir mais de uma, né, a partir daquela se pode
tem variantes, né, dentro daquela sequência ali, para produzir o mesmo aminoácido, fala que ele é o quê? O código genético é degenerado, né, gente. A 4 tá mostrando aí o processo da leitura, né, a partir a fita do RNA mensageiro, o ribossomo e o RNA transportador dos aminoácidos, né. Então tem a linha aí, enzima. Aí a letra A, quais são as letras representadas pelas letras A e B respectivamente? A é quem? Quem que é o A? Essa fita aí. RNA mensageiro. Então a letra A é o RNA mensageiro. E a letra B? Quem que está produzindo aí, fazendo a leitura, né, e produzindo o aminoácido? O RNA transportador. Estão me ouvindo, gente? Então tá bom. Vamos para B? Nos eucariotos, em quais estruturas celulares esse processo ocorre? Nos eucariotos, em quais estruturas celulares esse processo ocorre? Vai acontecer aonde? Vai acontecer aonde, gente? Nos Não, nananina não. Esse processo não acontece no núcleo. Isso que você está vendo aí, não. Nos ribossomos, isso aí. Vai acontecer nos ribossomos, né, que vão estar no citoplasma ou aonde? No retículo endoplasmático granuloso, né, ou no cloroplasto ou na mitocôndria. Isso aí. Ótimo. A página 14. Tá quase acabando aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue aí. A página 14 tem aí, tá pedindo para você identificar a sequência de bases que irá compor o trecho do RNA mensageiro a ser traduzido pela proteína e determine o número de aminoácidos a serem produzidos na proteína nascente. Beleza? Então, ó, é indicado aí pela fita, né, que tá na imagem. Então, a ser traduzido em proteína. Então, como que ficou a sequência? Fez essa, Gustavo? Vou colocar a sequência para vocês, para ficar mais fácil.